começou a gravar, eu já passo para vocês. Pronto, meninas, a palavra está com vocês. Boa tarde. O nosso seminário tem por tema análises genéticas do genoma humano e aconselhamento genético, dentro da disciplina ministrada pelo professor Dr. Tiago Francoy, feito por mim, Maria Caroline, e pelas minhas colegas Bruna Silva e Luiz Lobão. Pode passar. Então, aqui tem todos os tópicos que serão abordados dentro da apresentação. Pode passar. Pode passar. Então, dando início à discussão, a gente se propôs primeiro responder o que é genoma. Então, o genoma é a sequência completa de DNA, que no caso da espécie humana, ela é composta por 23 pares de cromossomos, que dá em torno entre 20 a 25 mil genes conhecidos e identificados. Então, o genoma, ele define todas as características da espécie, desde a embriogênese até o fenótipo e a reprodução. E os genes, eles são as unidades de informação genética, então eles são organizados em forma de bastonetes conhecidos como cromossomos. E vale lembrar que além do genoma nuclear presente na maioria das células, a gente tem uma pequena parte genômica que fica nas mitocôndrias, como foi citado no seminário anterior. E aí, sabendo disso, é importante dizer que as análises genéticas do genoma humano são um tema relativamente recente, quando comparado a outros temas das ciências biológicas, porque grande parte do desenvolvimento e evolução relacionados ao assunto aconteceram já no século XX. Os precursores, então, antes de ter análises genômicas, tiveram primeiros estudos em genética e DNA não humano. Começou lá com Mendel, que é considerado o pai da genética, e aí depois o Walter Sutton e o Theodore, eles criaram a teoria cromossômica da herança. E aí nessa teoria, eles propunham que os cromossomos, assim como genes descritos por Mendel, eles vinham em pares, que hoje a gente conhece como cromossomos homólogos, herdados do pai e da mãe. E aí a confirmação dessa teoria, feita pelo Morgan, ele ganhou um prêmio Nobel em 1933, porque ele validou que os genes estão de fato no cromossomo, nos cromossomos, e são unidades de hereditariedade. E aí, em 1909, o termo genética passou a ser mais utilizado, depois que esse botânico dinamarquês chamado Wilhelm, ele validou o termo gene nos estudos dele sobre o Mendel. Pode passar, por favor. Sobre o contexto, eu acho que já deu para notar que as análises genéticas em genoma, elas vão avançando conforme as novas descobertas e os avanços da tecnologia. Então, primeiro a gente passou do estudo celular, e aí agora a gente chegou no nível molecular e microscópio. É bom salientar também que esse é um contexto bastante competitivo e acirrado. Então, apesar das descobertas científicas contribuírem para várias outras áreas, os cientistas, eles estão constantemente buscando reconhecimento pela validação de suas teorias. Sobre as descobertas marcantes, então, em 1943, o William, ele conseguiu extrair o DNA das células, ele mergulhou uma seringa numa solução viscosa com DNA, e aí ele conseguiu extrair um filamento com muitas moléculas alinhadas quase em paralelo. E aí ele conseguiu visualizar a molécula de DNA, e aí com isso ficou comprovado que a estrutura do DNA é bastante regular e periódica. Em 1952, o Alfred e a Martha, eles mostraram com o auxílio de marcadores radioativos que quando um vírus infecta uma célula hospedeira para se reproduzir, na verdade é o DNA dela que invade a bactéria e não a sua capa proteica. Esses estudos foram feitos com Ishii e Chacon. E até aqui, em 1953, a gente já tinha algumas características importantes do DNA estabelecidas. Então, a gente já sabia que o DNA era formado basicamente por 3 estruturas: as bases nitrogenadas, o grupo fosfato e uma pentose. E a quantidade das bases nitrogenadas é equivalente, basicamente em qualquer célula, e que o DNA tem muita simetria e consistência na estrutura. E aí, a estrutura do DNA, como a gente conhece hoje, ela foi primeiro descrita pelo James Watson e pelo Francis Crick, em 1953, no livro A Dupla Hélice. E aí, isso só foi possível porque eles também usaram a difração de raio-x do DNA, que foi feita pelo Maurice Wilkins, e eles 3 receberam um prêmio Nobel pela descoberta da estrutura molecular do DNA em 62. E
Até aqui, então, foi estabelecido que os filamentos da dupla hélice, eles correm em direções opostas, que as bases nitrogenadas se ligam por pontos de hidrogênio, necessariamente a timina para a adenina e a guanina para a citosina. E, depois disso, teve a primeira intervenção no código genético humano, que foi feita em 1969 pelo Jonathan Beckler. E aqui eu separei uma citação dele, onde ele diz que esse gene humano que eles conseguiram isolar foi o princípio, a base de tudo para que seguiu engenharia genética. E aí, um pouco depois, em 73, alguns pesquisadores norte-americanos conseguiram infiltrar um gene de sapo em Escherichia coli da flora intestinal, e em 1982 teve o lançamento da insulina, graças à engenharia genética. E pode passar. De lá para cá tiveram algumas outras descobertas significativas, mas a gente deu um salto temporal para o projeto Genoma Humano. Ele foi desenvolvido desde 1990, ele teve resultados parciais publicados em 2001, na revista Nature e Science, mas ele só foi finalizado de fato em 2003. Esse foi um projeto de pesquisa internacional e colaborativa, desenvolvido entre 18 países, mas majoritariamente nos Estados Unidos. Ele contou com a coordenação inicial do Jim Watson e da Jennifer Doudna e outros 5.000 cientistas em cerca de 250 laboratórios diferentes. E aí, como que foi financiado? Ele foi um consórcio internacional com o governo do ZEU e os outros países, que contou com o apoio do Instituto Nacional de Saúde e do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele foi avaliado inicialmente num gasto de 3 bilhões de dólares, mas eles gastaram 3 mil dólares a menos. Pode passar, por favor. Pode passar. Isso. Quanto aos objetivos do projeto, então eles tinham 4 objetivos principais: mapear todos os genes e identificar o sequenciamento das bases nitrogenadas do DNA humano, desenvolver uma metodologia mais rápida para os estudos de sequenciamento, desenvolver novas ferramentas para análise de dados em DNA e oferecer um banco público de dados com os resultados do projeto para dar suporte à pesquisa científica e médica e farmacológica. Aqui está uma foto de onde ele foi publicado. Pode passar, por favor. Pode passar. Da forma como ele foi resolvido, então eles utilizaram bastante o método de Sanger, que a Bru vai falar um pouco depois, o método de terminação em cadeia, como ele também é conhecido. Eles utilizavam essas replicações do DNA de 3 formas distintas. Então, eles construíam determinando a ordem ou a sequência de todas as bases nitrogenadas, ou eles faziam mapeamentos por blocos gênicos, com importantes funções no organismo humano, ou eles faziam mapas de ligação. E aí, apesar de ser um projeto bastante grande e ambicioso, ele foi considerado bem sucedido em grande parte, porque cerca de 90% dos genes foram sequenciados com essa pesquisa. E sobre o contexto, como eu disse antes, é um contexto bastante competitivo no campo científico. Então, de um lado, a gente tinha esse financiamento governamental com o projeto Genoma Humano, e do outro, uma iniciativa privada com um pesquisador chamado Craig Venter e a empresa dele, que chamava Acelera Genomics. Então, eles faziam o sequenciamento do genoma de uma maneira um pouco diferente. Eles utilizaram o método da espingarda, e aí nele, fragmentos individuais do DNA, eles são gerados aleatoriamente, e depois eles reconstroem isso numa fita única. Eles publicaram os resultados um pouco depois, em 2007, em uma outra revista chamada PLOS Biology. E sobre os desdobramentos desse projeto, no campo científico, é considerado que o projeto Genoma Humano revolucionou a medicina, porque ele possibilitou a identificação de predisposições gênicas, não só para as características que a gente tem, como cor dos olhos, cor da pele, e essas coisas, mas também para doenças de fundo genético. A descrição da função dos genes no organismo, a partir da síntese de proteínas, e novas abordagens terapêuticas, agora com um conhecimento maior dos nossos genes. Então, apesar de ter revolucionado a medicina, ao mesmo tempo foi só o primeiro passo, uma nova descoberta. Tanto que se a gente colocar 2 pessoas juntas, a diferença genética entre elas varia entre 1 a 2%. E aí é nessa diferença que a gente pode ver as predisposições gênicas, e isso ainda depende da complexidade da
da interação dos nossos genes. Aí agora eu vou passar a palavra para a Bruna, que vai continuar com os métodos de análise. Falando um pouquinho do sequenciamento antes, ele pode ter um papel muito importante quando realizado no contexto de aconselhamento genético, né? Porque ele permite a identificação de riscos tanto para quem faz o sequenciamento quanto para a família do indivíduo e possíveis futuras gerações. Ele também é importante para diagnósticos e tratamentos, ele avalia os riscos, mas também as consequências, os métodos de prevenção e tratamento, o que auxilia na tomada de decisões também, porque são tomadas decisões mais fundamentadas e adaptadas para cada pessoa, e também ajuda no impacto de que é receber uma notícia de uma predisposição de doença ou de uma doença na família. Os resultados de um sequenciamento, eles não são definitivos ou conclusivos. Então, é preciso que haja uma interpretação, né, por um profissional, em conjunto com outros fatores também, né, que já existem, que já existe na pessoa, como alimentação, ou alguma doença já pré-existente. Por isso, a importância do aconselhamento. Pode passar, Lu. E vou falar alguns tipos de sequenciamento, alguns métodos. Um deles é o de Sanger, que é o que a Carol falou. Ele é um dos mais utilizados ainda atualmente, e ele funciona assim. Tem um molde de DNA, como está aí no círculozinho na imagem, e as reações de replicação do DNA elas são colocadas divididas em 4 tubos. E daí em cada tubo tem um primer do DNA, uns 4 DNTP, que são desoxirribonucleotídeos, como do DNA, e DNA polimerase. Mas para fazer esse sequenciamento, é preciso colocar uma pequena proporção de desoxirribonucleotídeos, que são os ddNTP, em cada um deles. Porque esses componentes eles têm 2 moléculas a menos de oxigênio, quando comparada aos desoxinucleotídeos comuns do DNA. Então, quando a enzima de replicação ela vai estender a fita, ela não encontra essa molécula de oxigênio e então para ali a extensão. E aí é possível ter 4 fitas que cada um tem uma terminação em um DD diferente. Tem um que é um DDGTP, um DDATP, DDTTP e um DDCTP. Pode passar, Lu, por favor. E aí o conteúdo desses tubos são colocados em fitas com gel, e aí o comprimento deles é medido, é lido, e aí conforme a distância, você consegue identificar os nucleotídeos terminais e conseguir deduzir as sequências do DNA que você quer sequenciar. E tem outro tipo de sequenciamento, que é o sequenciamento de nova geração, e um dos métodos que se utiliza para fazer ele é o pirossequenciamento. E aí, durante a síntese de DNA, os fragmentos dele são ligados em esferas, que são colocados em emulsão de água e óleo, né? E aí eles formam essas esferas antes de fazer a ampliação pelo PCR. E aí cada esfera vai ser colocada em um chip de fibra ótica, e aí se adicionam os reagentes de sequenciamento. Passa rapidinho para mostrar a imagem. Aí no meio, primeiro tem a emulsão em água e óleo, e aí no meio tem o pirossequenciamento, que aí eles adicionam os reagentes para fazer o sequenciamento, né? E aí eles usam uma espécie de luzes para... perdão. Isso. Aí, sinais de luzes, não luzes. E aí, sinais de luzes que aí a câmera registra e aí forma a determinação da sequência, como nesse gráfico aí mostrado. Vou passar. Aí tem outro tipo de sequenciamento, que é o de exoma completo, e ele realiza a captura do exoma. Então, eles pegam alguns microarranjos de exomas, que são as partes do DNA que codifica a proteína, e aí une eles e faz o sequenciamento de todo esse exoma.
Mas, se, por exemplo, o problema não estiver no exoma, estiver no intron, ou em alguma proteína não codificadora, algum outro gene, essa técnica não vai funcionar para identificar o problema, né? Porque ela só capta os problemas que estão no exon. Pode passar. Tem o sequenciamento de RNA, ou transcriptoma. Ele é importante no estudo do câncer, porque, diferente dos outros, ele busca os resultados de regulação gênica e não o conteúdo do genoma em si. E aí, nessa técnica, eles analisam os RNAs expressos em tecidos em um determinado período de tempo. Pode passar. Tem os estudos de associação do genoma inteiro. Esses estudos, eles fazem associação de traços de interesse, traços que querem ser estudados, com marcadores genéticos. Então, eles associam fenótipos e genótipos de todos os cromossomos do genoma. Mas essas associações, elas não podem ser tão conclusivas, porque não quer dizer que tal fenótipo seja necessariamente causado por tal traço gênico. Pode ter outros fatores, como eu já disse antes, tipo alimentação, estilo de vida, que podem influenciar na manifestação de algum fenótipo, de algum traço. Pode passar. E essas doenças e síndromes relacionadas a malformações genéticas, elas variam de indivíduo para indivíduo o tratamento. Mas tem algumas técnicas que podem ser usadas, como as terapias convencionais, né, que incluem acompanhamento específico com genetistas clínicos, tratamentos de erros do metabolismo, aconselhamento genético e equipes interdisciplinares especializadas, porque cada paciente pode ter alguma necessidade específica, seja por conta de fenótipos que precisam ser tratados, como dentistas, cirurgiões e etc. E tem também os biofármacos, que são medicamentos desenvolvidos com o uso de várias abordagens biotecnológicas. Perdão. Tem a terapia gênica, que são medicamentos desenvolvidos com potencial de corrigir ou tratar distúrbios genéticos mediados por mutações, ou seja, eles fazem transporte, né, de trechos de ácido nucleicos de um DNA normal e passam para o organismo do paciente, a fim de produzir algum efeito terapêutico. Tem também a clonagem, que pode ser de um segmento do DNA, ou de células inteiras, ou de tecidos e órgãos. Pode passar, Lu. O cenário brasileiro, ele ainda é muito... todos esses desenvolvimentos ainda são muito recentes aqui. Então, em 2019, foi lançado o projeto DNA do Brasil, que foi lançado pela Lígia Veiga Pereira, e ela é chefe do Departamento de Genética e Biologia da USP, e esse projeto tem o objetivo de incluir a população nas pesquisas genômicas globais, a população brasileira, porque até então, todas as pesquisas que são feitas de medicina genômica, elas não incluem os DNA brasileiros e as suas próprias características, né, da população. E esse projeto também visa resgatar algumas histórias perdidas do brasileiro no passado de colonização, né? E uma observação... Ai, perdão. Lu, seu microfone está ligado. Foi, obrigada. Uma observação é que de todos os genomas que a professora já analisou até agora, que foram 1.200 até o início desse ano, 40% das variantes são inéditas no mundo. Então, isso significa que tem muitas variantes que ainda não estavam incluídas nessa pesquisa genômica, porque a população brasileira tem essas diferenças, então por isso é importante a gente fazer mapeamento da nossa população. Também, em 2019, o Ministério da Saúde ela publicou uns documentos, são protocolos, para o tratamento e diagnóstico de pessoas com uma doença rara, que é a mucopolissacaridose, dos tipos 4A e 6. Pode passar. Aí, já em 2020, em outubro mais especificamente, o governo ele anunciou o lançamento de um programa
é o programa Genoma, que quer criar um banco de dados com o sequenciamento genético de 100 mil brasileiros. E ele fala, o projeto vai sequenciar genes de portadores de doenças raras, cardíacas, câncer e infectocontagiosos como a Covid-19. Então, essas doenças, elas geram um alto custo para o SUS, né? E, portanto, é importante que elas sejam mais estudadas e melhor tratadas, para não gerar tantos custos custos desnecessários por falta de tratamento. E o orçamento para os 4 primeiros anos são de 600 milhões de reais, mas até agora, não sei se foi eu que não encontrei nenhum dado, mas até agora os únicos dados que eu encontrei foram do lançamento do projeto, mas não do andamento dele, apesar de ser recente, que foi em outubro, né? E no ano passado também teve a aprovação da primeira terapia gênica aqui no Brasil, aprovação para utilização, que a Anvisa fez o registro para tratar distrofia hereditária de retina, que é uma doença rara, que ela causa cegueira e é associada a mutações no gene RPE65. Então, a terapia gênica, ela foi, se não me engano, descoberta na década de 90, mas a primeira só foi aprovada aqui no Brasil no ano passado. Pode passar. Agora é a Lu. Então, o aconselhamento genético, ele surgiu na década de 40 ainda, nos Estados Unidos, e o objetivo dele era uma prática voltada às famílias que já tinham pacientes com doenças genéticas. Esse termo, aconselhamento genético, ele foi desenvolvido justamente para passar uma ideia de um trabalho social genético e tentar afastar uma noção de eugenia que era muito presente no cenário após a Segunda Guerra. O Dr. Sheldon Reed, ele já ligava a prática do aconselhamento genético à questão de saúde pública e da promoção de saúde do indivíduo. A Associação Americana de Genética foi fundada em 48, né, mais ou menos na mesma época, e em 75 define o aconselhamento genético como um processo de comunicação que aborda os problemas humanos associados à ocorrência ou ao risco de recorrência de doenças genéticas em uma família. Atualmente, nos Estados Unidos, existem 4.700 profissionais que estão habilitados ao aconselhamento genético. Dentre esses profissionais, não são somente médicos geneticistas, mas profissionais de saúde de várias áreas. O aconselhamento genético, ele é uma orientação multiprofissional sobre as análises genéticas com aspecto informativo. O aconselhamento genético, ele não tem o objetivo de induzir o paciente a uma decisão ou de fazer um acompanhamento médico a longo prazo. O aconselhamento genético, ele vai explicar a condição que a pessoa tem, o que o exame significa, e indicar o acompanhamento médico se for necessário. Dentro do aconselhamento genético, a gente tem 3 áreas principais, que é o aconselhamento reprodutivo, a detecção precoce de doenças de expressão tardia e a análise de características individuais. Desculpa, gente. O aconselhamento reprodutivo, ele pode ser pré-concepção, que ele vai abordar os riscos e as probabilidades das anomalias genéticas na concepção, informando ao casal os possíveis cenários. E é muito comum casais que já possuem filhos com doenças genéticas e casais que têm dificuldades na concepção, que têm problemas de fertilidade ou que passaram por perdas gestacionais sucessivas. Também, aqui, na rede privada, principalmente nos Estados Unidos, é popularizado entre casais sem filhos os exames pré-nupciais, que antes ainda de ter o primeiro filho, você já pode testar para ter as possibilidades. Também existe o aconselhamento reprodutivo pós-concepção, que é bastante importante para a obstetrícia, porque a gente pode possibilitar um melhor manejo pelas equipes, tanto para transferir os cuidados para uma unidade especializada em alto risco, caso seja necessário, quanto para uma interrupção de gestação, se for o caso. A detecção precoce de doenças de expressão tardia, ela vai possibilitar a detecção de doenças como neoplasias, doenças degenerativas e outras doenças de forte caráter genético, antes do estabelecimento da doença e dos sintomas. Ela vai permitir intervenções e cuidados de saúde precoce, impedindo a manifestação da doença ou melhorando o prognóstico. Um caso famoso, uns anos atrás, foi quando a Angelina Jolie submeteu a uma mastectomia por se descobrir portadora da mutação BRCA1, que causa câncer de mama em até 85% dos casos.
cerca de 10 a 15% dos cânceres de mama estão ligados a fatores genéticos. A análise de características individuais ainda é uma prática menos comum, mas que tem se popularizado à medida que os custos dessa testagem genética diminuem. Ela vai formular orientações gerais de saúde e de estilo de vida, como dieta, exercícios físicos e sono, baseado em características genéticas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e a longevidade. Aqui no Brasil, a partir de 2009, a gente começa a ter menções sobre o estabelecimento de serviços de aconselhamento genético no SUS. Mas até 2014, ainda haviam apenas 7 centros de referência em aconselhamento. Segundo a Associação Brasileira de Genética Médica, se não me engano o nome, o ideal seria que houvessem 5 vezes mais centros para poder suprir a demanda que existe. A Portaria 199 de 2014 instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que deveria estimular o aconselhamento genético e a testagem. Na saúde suplementar pelos planos de saúde, segundo o rol da ANS, os planos de saúde deveriam cobrir a análise de aconselhamento genético, mas ainda é um serviço pouco abrangente, é uma oferta muito escassa. E o alto custo desse serviço de testagem do aconselhamento genético no Brasil é algo que ainda está impedindo que esse serviço se amplie. A nossa conclusão é que a análise genética ela vem avançando de forma bastante expressiva nas últimas décadas, e à medida que elas se tornam mais acessíveis, elas podem beneficiar extensamente as práticas de saúde pública, prevenindo complicações causadas por doenças genéticas, podendo diminuir custos com o tratamento dessas doenças e melhorando indicadores de longevidade. Apesar disso, ainda é muito a progredir, tanto em pesquisa do genoma humano, como na prática, principalmente no Brasil, onde observa-se um déficit de políticas públicas e financiamento para pesquisa e saúde coletiva. Ainda considerando o aconselhamento genético como prática multiprofissional, a obstetrícia pode contribuir no aconselhamento reprodutivo, tanto no aspecto preventivo, quanto no diagnóstico precoce de anomalias genéticas, permitindo melhor manejo pelas equipes de pré-natal e assistência ao parto. Parabéns, meninas. Ficou fantástico, excelente. Os meninos escreveram aqui no chat. Que apresentação bonita. Parabéns, viu? Gostei muito, gostei mesmo. Eu vi que vocês falaram um pouquinho das técnicas de sequenciamento. Então eu vou fazer o seguinte. Lá no E-Disciplinas, eu vou colocar para vocês mais uma dessas aulinhas bônus, porque tem uma aula que eu dou para a Biotech que é só sobre técnicas de sequenciamento de DNA. E aí lá eu falo de todos esses tipos de sequenciamento. Vou colocar lá, quem quiser, tiver curiosidade, assista. Tá? Mas parabéns, ficou muito, muito bom. Temos perguntas, pessoal? Tem perguntas? Parabéns, meninas. Deixa eu parar de gravar aqui. Recebi. Espera só um minutinho. Deixa só eu interromper a gravação.